Irritado por ser roubado, o cara de cabelo castanho grita porque aqueles bastardos arrancaram tudo tão facilmente. De repente, um golpe pesado atinge o adolescente e o faz cambalear enquanto ele geme de dor. Caindo de joelhos, o garoto derrotado permanece no chão enquanto dois homens altos em uniformes brancos o observam de perto. Vendo a derrota brutal, os outros alunos na sala parecem totalmente chocados e apavorados. Sentado calmamente em seu trono, o homem misterioso observa a cena enquanto pensa profundamente. Permanecendo em silêncio por um momento, o líder apoia o queixo na mão enquanto todos esperam que ele fale. Olhando fixamente para frente, o chefe decide se repetir para que todos entendam a nova situação. Usando seu poder como presidente, o homem declara que o artigo 9 do juramento do cão vira-lata agora se foi oficialmente. Olhando para a mesa cheia de papéis, ele confirma que a antiga regra está completamente abolida a partir deste momento. Com um sorriso sinistro no rosto, o líder revela que seu nome é Beck Jair enquanto ele aproveita o caos. Forças adultas sombrias costumavam controlar tudo da comida às roupas, mas esses dias finalmente acabaram. Conhecido como a Associação das 8 Escolas, o grupo agora é informado de que pode cuidar de seus próprios negócios. Segurando os documentos oficiais, o chefe diz a eles que podem lutar o quanto quiserem se elegerem um novo líder. Por causa dessa proposta maluca, uma guerra massiva entre todas as diferentes regiões começa imediatamente. Encerrando o caos rapidamente, o lutador mais forte chamado Jotai Jeon fica de pé sobre os corpos caídos. A história começa com um anúncio sobre a cláusula de confronto dentro do grupo Paljoyoi. Segurando os papéis, vemos um homem lendo sobre o juramento que foi mantido pelo líder anterior. De repente, a regra é destruída pelo novo presidente que quer mudar tudo agora mesmo. Olhando para o prédio, as pessoas estão chocadas que o 9º artigo realmente sumiu para sempre. Sentado no sofá, o cara loiro chama o novo chefe de lunático total por fazer esse movimento. Discutindo a situação, os amigos percebem que até sua própria base está agora em perigo sem a regra. Isso significa que o novo líder está se sentindo confiante o suficiente para dominar toda a cidade de Seul. Olhando para frente, o cara esperto diz que eles devem se concentrar no grupo inimigo que vive por perto. Verificando o mapa, vemos a fronteira com os rivais e seu comandante assustador chamado Choi. Pensando no passado, o cara do mullet diz que o inimigo estava apenas esperando o amigo deles partir. Sabendo que um ataque virá em breve, eles percebem que é finalmente hora de se preparar para uma grande luta. Olhando para o seu telefone, o cara fica bravo porque o lutador principal deles ainda está desaparecido hoje. Segurando o dispositivo, ele se pergunta para onde essa pessoa foi durante um momento tão ruim para o grupo. Voltando 86 meses atrás, vemos o esquadrão parado do lado de fora de um restaurante à noite. Preocupado com o amigo, o cara esperto pergunta se ele está realmente planejando deixá-los para trás agora. Olhando para a cidade, conhecemos o lutador número 1 de Troy chamado Eugil e ele promete voltar muito em breve. Afastando-se de seus amigos, o líder diz a Seol Shenong para proteger o território deles enquanto ele estiver fora por um tempo. Sorrindo com total confiança, o ruivo tem certeza de que tudo ficará sob controle durante sua pequena ausência. Anteriormente, a região de Troy era considerada fraca por todos ao redor, mas nenhuma outra escola ousava desafiá-los de jeito nenhum. Isso aconteceu por causa de uma regra especial chamada Juramento do Cão Vira-Lata, que basicamente proibia quaisquer lutas sérias entre grupos. Mantendo a linha sozinho, o poderoso guerreiro protegeu a área com suas habilidades malucas e manteve os inimigos longe de casa. Correndo pelo prédio, alguém se move rapidamente para entregar algumas notícias urgentes para o resto dos membros da gangue lá dentro. Arrombando a porta, um aluno em pânico chama por Shanyong porque algo muito ruim está acontecendo agora mesmo. Gritando a plenos pulmões, o mensageiro explica que a perigosa facção Dancion está esperando do lado de fora da loja. Ouvindo essas notícias, o cara de óculos parece totalmente furioso, já que ele não esperava que o problema chegasse tão cedo hoje. Rangendo os dentes, o lutador se pergunta como os inimigos se moveram tão rápido porque eles não deveriam aparecer ainda. Do lado de fora, alguns bandidos com tatuagens estão relaxando enquanto um deles pergunta se seu nariz parece melhor após sua cirurgia recente. Virando a cabeça, o cara loiro ri e diz que o médico definitivamente valeu todo o dinheiro que pagaram a ele. Fumando seus cigarros, o grupo de valentões continua a ficar perto do restaurante sem quaisquer preocupações no mundo. Carregando uma entrega pesada nas costas, um trabalhador sobe lentamente as escadas enquanto os vilões o observam do topo.
carregando uma carga pesada a um entregador para quando vê alguns caras assustadores bloqueando o caminho estreito. Parecendo cansado, o trabalhador pede educadamente para eles se moverem apenas um pouco para que ele possa passar. Apresentado como rank número 3 de uma facção poderosa, este cara parece um encrenqueiro total. Soltando fumaça, ele diz que estão ocupados fazendo uma pausa e diz ao homem para voltar outra hora. Apesar da rejeição, o trabalhador implora para eles se deslocarem porque ele precisa terminar o trabalho rapidamente. De repente, o bandido ataca com um chute poderoso que faz o pobre entregador voar para trás. Batendo no chão, o homem geme enquanto todos os vegetais que ele estava carregando se espalham por toda parte. Aproximando-se lentamente, o criminoso olha para o trabalhador que está lutando para se levantar. Em pé sobre a vítima, o valentão age como se fosse ele quem estivesse sendo desrespeitado pelo homem mais velho. Vendo a confusão, uma senhora preocupada tenta ajudar, mas outro membro da gangue bloqueia o caminho dela imediatamente. Saindo mancando de dor, o trabalhador é instruído a dar o fora enquanto os bandidos o assistem partir com um sorriso sarcástico. Posando perto de algumas placas, o vilão afirma que eles estão fazendo uma boa ação para a vizinhança. Falando sobre o artigo 9, ele explica como eles podem destruir negócios e ainda parecer heróis. Sentados no chão, os donos choram porque estão perdendo tudo devido a essas pessoas sem coração. Correndo o mais rápido possível, uma nova pessoa vai em direção à loja para descobrir do que se trata todo o barulho. Vendo o caminhão de entrega chegar, os três amigos em jaquetas laranjas percebem que o tempo deles acabou e ficam alertas. Parecendo frustrado, o garoto conhecido como a Cobra da Neve rende os dentes enquanto se pergunta por que tantos inimigos apareceram. Atrás dele, os outros membros da facção parecem tão preocupados quanto porque estão sendo acuados por rivais. Sorrindo com muita confiança, o líder de cabelo encaracolado da outra gangue começa a zombar da situação atual deles. Em pé na escada, o valentão tatuado afirma que está apenas exercendo seus direitos como cliente enquanto age como durão. Mencionando que a equipe deles acabou, o inimigo pergunta por que o cara principal ainda está tentando parecer legal sem nenhuma ajuda. Exigindo rendição total, o antagonista alto diz ao herói para desistir ou se curvar ao seu poder superior. Apesar das ameaças claras, o protagonista mantém uma expressão calma mesmo enquanto o braço tatuado se aproxima. Olhando de cima, uma enorme multidão de bandidos mostra que o pequeno grupo de aliados está completamente em menor número. Rindo da falta de membros deles, o vilão diz que eles serão destruídos por agirem de forma brava sem pessoas suficientes. Gritando com todas as suas forças, os 4 membros do esquadrão avançam para tentar vencer uma luta contra as probabilidades. Sendo atingidos de todos os lados, os bravos lutadores são rapidamente sobrecarregados pelo grande número de inimigos ao seu redor. Depois que a luta termina, o líder ordena que seus capangas arrastem o último membro de pé para dentro do prédio. Agarrando o garoto pelo cabelo, o valentão o lembra que a facção deles terminou ontem e não resta esperança. De repente, um cara misterioso usando um boné verde entra na sala e pega todos desprevenidos com sua chegada. O dono da loja cumprimenta o visitante e pergunta por que ele voltou depois de ser instruído a retornar mais tarde. De repente, um chute poderoso faz o homem voar pela sala antes mesmo que ele possa reagir à situação. Olhando em choque, o cara com o cabelo bagunçado se pergunta por que essa pessoa aleatória está agindo de forma tão agressiva agora. Enquanto o homem derrotado jaz no chão, o líder de camisa roxa tenta processar o que acabou de acontecer. Sem diminuir o ritmo, o protagonista lança um soco massivo que subjuga completamente o próximo oponente. Usando força extrema, ele derruba o cara, fazendo todos na sala congelarem pelo puro poder exibido. Observando a cena se desenrolar, os outros membros da gangue ficam parados com os olhos arregalados porque estão totalmente apavorados. Caindo de joelhos, o valentão tatuado geme de dor enquanto percebe que não tem chance contra esse monstro. Deixando cair o boné verde no chão, o protagonista calmamente menciona que apenas o pegou emprestado por alguns segundos. Tremendo de raiva e medo, o vilão de cabelo encaracolado mal consegue falar enquanto olha para o lutador poderoso. Naquele momento, um novo grupo de alunos chega e a presença deles faz a atmosfera parecer muito mais pesada. Caminhando para frente com um sorriso confiante, o famoso cão louco Eugio, que é o rank número 1, finalmente chega. Sussurros enchem a área enquanto os bandidos ao redor reconhecem a lenda e percebem que estão em apuros. Rangendo os dentes, o antagonista de camisa roxa pergunta o que esses caras estão fazendo aqui enquanto começa a suar frio.
Reconhecendo seu amigo, o aluno de óculos chama por Gil e espera que a situação finalmente se resolva. Enfrentando uma multidão de bandidos, o grupo decide guardar as saudações para depois da batalha. Estalando o pescoço, o cara principal diz à sua equipe para apenas limpar esses bastardos primeiro. Gritando a plenos pulmões, o líder ordena que seus homens destruam cada pessoa ali. Avançando para a ação, os inimigos se perguntam se este oponente é verdadeiramente o famoso lutador Eugil. Olhando de perto para seu alvo, um bandido pensa que o garoto parece muito mais fraco do que todos dizem. Lançando um ataque repentino, o herói desfere um golpe massivo que faz o primeiro inimigo voar. Surgindo bem na frente de um inimigo, ruivo sorri enquanto diz um achou sinistro. Liberando seu poder total, ele acerta um soco tão forte que ecoa por todo o lugar. Tremendo de medo, outro bandido fica assustado por causa do som aterrorizante daquele impacto. Vendo o distraído, o lutador gira a perna e pergunta por que ele está viajando. Chocando-se contra o rosto dele, o chute poderoso derruba o inimigo no chão em um segundo. Observando o caos, o garoto de óculos pensa que as coisas finalmente estão indo bem. Focando na briga, ele consegue sentir que toda a atmosfera da sala mudou. Revertendo a situação em um instante, a equipe começa a derrubar cada um dos capangas de uma vez. Atacando com precisão, o ruivo acerta um golpe pesado final para acabar com seu oponente. De pé sobre seu inimigo caído, o lutador loiro se prepara para terminar o trabalho enquanto os outros assistem em choque total. Levantando seu tênis, o protagonista mira direto no alvo enquanto planeja enviar uma mensagem muito clara. Com um baque pesado, a sola do sapato dele encontra o rosto do perdedor que agora está preso no chão. Sorrindo perversamente, o personagem principal explica como as coisas funcionam durante uma briga enorme entre gangues rivais. Vendo seu amigo ser esmagado, os capangas restantes começam a tremer ao perceberem que não tem chance. O medo começa a rastejar pela sala porque o monstro na frente deles é muito mais forte do que o esperado. Pressionando seu peso, o lutador menciona que esteve fora por apenas 6 meses e mesmo assim eles já o esqueceram. Parecendo completamente demoníaco, o jovem afirma que esses membros da facção são simplesmente impossíveis de conversar. Apontando um detalhe específico, o ruivo pergunta ao líder se aquele nariz no rosto dele é na verdade falso. Caminhando calmamente pela pilha de corpos derrotados, Eugil se apresenta para a multidão aterrorizada. Tocando seu rosto com as mãos trêmulas, o capanga lembra do dia doloroso em que seus ossos foram quebrados pela primeira vez. Mostrando uma silhueta sombria, a memória de um espancamento passado retorna para assombrar o cara que agora está paralisado no lugar. Olhando com olhos arregalados, o covarde mal consegue respirar enquanto o trauma do passado volta correndo. Inclinando-se, o protagonista se oferece para ajudar o perdedor a lembrar exatamente como ele perdeu seu nariz original. Em algum outro lugar, um líder de 7 estrelas chamado Jeongju fuma um cigarro enquanto espera as mais notícias chegarem. Eugil, que é conhecido como o cão raivoso, mostra um sorriso assustador enquanto tem um pouco de sangue no rosto. Muitos lobos aparecem juntos para mostrar que uma pessoa perigosa finalmente retornou à cena. Um grupo de homens sérios de terno discute como os traficantes agora estão envolvidos em um juramento secreto. O quarto artigo das regras deles é a cláusula de confronto que permite que eles resolvam as coisas lutando. Este acordo específico foi feito para manter todas as lutas internas e tornar todos mais fáceis de controlar. É muito óbvio que essas regras rígidas tiveram um efeito muito forte no equilíbrio de poder. Enquanto está sentado calmamente, um homem de camisa vermelha pergunta o que está acontecendo enquanto corta as próprias unhas. O chefe tatuado permanece relaxado em sua cadeira enquanto seus subordinados ficam ao redor dele esperando por ordens. Um pobre rapaz com a cabeça enfaixada está coberto de hematomas, mas ele diz para eles apenas continuarem. De repente, um braço forte tatuado acerta um soco bem na cabeça do prisioneiro que está sentado. Todos na sala assistem ao espancamento unilateral enquanto a vítima tenta suportar todos os golpes pesados. Os valentões seguram o cara firmemente para que ele não consiga se mover enquanto continuam a golpear sua cabeça enfaixada. Sem qualquer misericórdia, o líder dá um comando frio para arrancar as bandagens do homem ferido. O pano é puxado para revelar uma pessoa cheia de dor e lágrimas enquanto o alvo parece totalmente derrotado. Olhando para baixo para seu antigo amigo, o chefe menciona que eles eram como família antes de alguém tentar sair. Segurando um pequeno cortador de metal, o homem lembra a vítima de uma vez que ele perdeu parte da orelha por ser teimoso demais.
O suor escorre pelo rosto do estudante aterrorizado enquanto a ferramenta afiada se aproxima de sua cabeça neste momento tenso. Um grito alto ecoa pela sala enquanto o jovem sofre uma lesão dolorosa do valentão cruel. Coberto de marcas e tremendo, o pobre rapaz percebe que sua situação está piorando a cada segundo. Admitindo seus erros, o garoto espancado fica quieto enquanto o líder diz que eles precisam acertar as contas hoje. Colocando um pano sobre a grelha quente, o homem tatuado se prepara para ter uma conversa séria sobre seus negócios futuros. Sorrindo desonestamente, o chefe explica que o grupo deles logo dominará todo o bairro e ninguém poderá escapar. Pedindo desculpas pela violência passada, o líder afirma que eles são família agora apesar do assalto físico anterior. Segurando um copo cheio de líquido sujo e bitucas de cigarro, o vilão exige uma demonstração nojenta de lealdade. Empurrando a bebida para frente, o homem de camisa vermelha diz para a vítima terminar até a última gota agora mesmo. Olhando para a mistura nojenta, o estudante ferido se sente mal, mas sabe que não tem escolha se quiser sobreviver. Apresentando-se como Choi, um membro de alto escalão, diz que este é um novo começo para o seu novo recruta. Engolindo a bebida desagradável, o garoto prova sua obediência enquanto o chefe atende uma ligação de outro membro. De repente, o gangster fica muito zangado e grita no telefone depois de ouvir algumas notícias inesperadas sobre a missão. Tudo está acontecendo no esconderijo principal da facção, que a maioria das pessoas simplesmente chama de armazém. De repente, sons altos ecoam pela sala enquanto o sangue espirra pelas paredes escuras enquanto todos ficam quietos. Parecendo derrotados, muitos capangas ficam parados com hematomas em seus rostos porque falharam em vencer a luta. Segurando o homem pelo cabelo, o líder diz ao seu subordinado para olhar para cima enquanto o xinga. Zombando, o chefe pergunta como ele conseguiu perder mesmo depois de levar tantos caras com ele para a batalha. Batendo no perdedor novamente, o homem irritado expressa sua frustração porque a derrota foi vergonhosa para a gangue. Interrompendo o espancamento, alguém grita que o lendário lutador chamado Eugio finalmente chegou ao local. Paralisando no lugar, o líder musculoso para o punho porque a notícia da chegada é totalmente inesperada. Virando a cabeça rapidamente, o chefe parece confuso já que não achou que o rival apareceria tão cedo. Tremendo de medo, o homem espancado percebe que a fera perigosa está verdadeiramente de volta para reivindicar seu território. Subordinados nervosos sussurram que este monstro é como um cão raivoso incontrolável que destrói tudo em seu caminho. Rangendo os dentes, o líder ordena que todos se preparem porque eles não podem recuar deste desafio. Decidindo agir rápido, o chefe declara que o confronto final acontecerá esta noite sem mais atrasos. De acordo com as regras tradicionais do artigo 4, eles devem lutar enquanto uma transmissão ao vivo grava cada movimento. Sentindo-se chocado, o subordinado pergunta se eles realmente farão isso esta noite, já que parece repentino demais. Preocupado com as consequências, ele explica que esta transmissão atrairá traficantes perigosos e tornará as coisas irreversíveis. O chefe agarra seu subordinado enquanto reclama que um rival chamado Gil finalmente retornou hoje. Olhando intensamente, o líder pergunta sobre o momento perfeito para atacar quando o inimigo está mais vulnerável. O suor escorre pelo rosto do cara assustado enquanto ele luta para encontrar uma boa resposta para seu superior irritado. Virando-se, o homem tatuado afirma que eles atacarão rápido para que o alvo tenha tempo zero para se recuperar. Parado diante de sua grande gangue, o chefe explica que seu grupo está mais do que pronto para esta grande luta. O silêncio preenche a sala enquanto todos ouvem o chefe enquanto ele se foca no próximo plano de batalha. De repente, um ruído estranho vindo de trás faz os dois capangas olharem ao redor com expressões muito confusas. Irritado com a interrupção, o comandante vira a cabeça para ver qual pessoa está sendo tão barulhenta. Um cara misterioso vestindo um moletom escuro está parado entre a multidão enquanto se desculpa por rir alto. Removendo o capuz, o estranho diz que a situação é hilária e quer saber o plano para esta noite. Todos ficam chocados quando o garoto ruivo se revela com um grande sorriso bem na base deles. Rangendo os dentes, o líder exige saber como este pirralho conseguiu encontrar o local de encontro secreto deles. Um membro irritado avança para dar um soco no intruso enquanto o ruivo permanece completamente calmo. Inclinando o corpo para o lado, o jovem evita facilmente o ataque porque está acostumado a lutar. Com um golpe poderoso, o protagonista manda o cara voando e prova que é um especialista em se infiltrar. Chocados com o que vem, o grupo de capangas mal consegue acreditar em seus olhos enquanto a luta começa a ficar séria.
Lançando um golpe poderoso, o lutador de jaqueta laranja acerta um golpe pesado em um dos inimigos bem no meio. Movendo-se com velocidade incrível, seu pé deixa o chão enquanto ele se prepara para acabar com o próximo oponente na linha. Mirando o estômago, ele desfere um golpe esmagador enquanto explica que sempre prefere atingir a barriga primeiro. Olhando para o chão, vários homens já estão derrotados e inconscientes porque este novo desafiante é rápido demais. Rangendo os dentes, o líder tatuado percebe que a pessoa parada ali é na verdade o famoso Eugeo. Derrubando 3 caras em um único momento, o protagonista deixa o resto da multidão tremendo de puro medo. Usando um sorriso furtivo, ele menciona como seguiu aquele cara chamado Nangang sem nem ser notado. Percebendo que estava sendo rastreado tão facilmente, o chefe irritado se sente como um idiota total por deixar um garoto se aproximar furtivamente. Limpando um pouco de sangue da bochecha, o ruivo diz para eles entrarem e anunciarem que Eugeo finalmente retornou. Pensando bem, o capanga de cabelo cacheado entende que tudo foi uma armadilha para fazê-los baixar a guarda de propósito. Abrindo as portas, um grande grupo de estudantes aparece de repente enquanto todos os outros ficam ali completamente paralisados. Olhando incrédulos, os membros da gangue se perguntam como tantas pessoas entraram sem ninguém ouvir um único som. Mostrando uma fechadura aberta, o personagem principal ri porque ele arrombou enquanto o líder estava ocupado agindo como um figurão. Mantendo-se firme com seus aliados, ele pergunta se resta algo a dizer agora que o 9º artigo se foi oficialmente. Sorrindo com um olhar confiante, o adolescente pergunta se eles estão prontos para sair agora. Olhando intensamente para o jovem, o líder tatuado rende os dentes em pura frustração. Falando firmemente, o chefe afirma que o ruivo não entende como as regras deles realmente funcionam. Gritando alto, ele diz ao garoto que ter apenas 3 distintivos significa que ele tem 0 direito de desafiá-los. De repente, o protagonista solta uma corrente pesada de itens metálicos no chão, fazendo todos paralisarem em choque. Estes símbolos representam o líder supremo de uma escola e provam quem detém o poder total sobre os alunos. Possuir 5 ou mais destes objetos brilhantes significa que a associação vê essa pessoa como o chefe do distrito. Suando nervosamente, o bandido percebe que seu oponente realmente atendeu aos requisitos para um confronto massivo. Sorrindo amplamente, o personagem principal percebe o quão cuidadosamente o cara mais velho estava verificando todos os outros em busca de distintivos. Revelando seu segredo, o jovem esperto explica que saiu coletando aqueles itens sem que ninguém percebesse. Parecendo bastante preocupado, o seguidor menciona que eles têm motivos mais do que suficientes para começar esta grande luta. Virando-se, o rebelde ordena que seu amigo comece a transmissão ao vivo agora mesmo. Instantaneamente, a tela se enche com milhares de espectadores enquanto curtidas e comentários começam a voar pelo monitor. Observando os números subirem, o aluno sabe que nenhum dos lados pode recuar agora porque o mundo inteiro está assistindo. Seguindo a antiga tradição de seu grupo, ele faz oficialmente a proposta para iniciar a batalha final. Olhando para os rivais, vemos alguém perguntando se eles deveriam resolver isso com uma batalha de líderes. Encarando intensamente, o cão louco enfrenta o trapaceiro enquanto discute a escolha de lutas individuais. Sorrindo amplamente, o cara de cabelo laranja pergunta se eles prefeririam uma briga de grupo massiva em vez disso. Mostrando a pontuação atual, vemos 7 distintivos para a facção Dancion contra 5 para o grupo Troy. Assistindo a transmissão ao vivo em seus telefones, os alunos se perguntam se este famoso confronto está finalmente retornando. Observando a tela, uma garota loira menciona há quanto tempo isso não acontecia e espera que seja muito divertido. Sentado com seus amigos, o poderoso líder chamado Apollo diz à sua equipe para colocar o vídeo no projetor. Notando o líquido no chão frio, o lutador se pergunta se é isso que chamam de um verdadeiro confronto. Descansando sobre seu oponente derrotado, aquele chamado de chorão pergunta o que tudo isso tem a ver com ele. Clicando nos comentários, os espectadores mostram sua empolgação enquanto perguntam quando a grande luta começará. Virando a cabeça em direção à tela, o cara misterioso percebe que o evento finalmente começou. Sentado em seu trono, o presidente Jeon Pyong chama os lutadores de insetos porque ele acha que eles são fracos. Exibindo o formato, vemos os distintivos pendurados enquanto as regras para a batalha de líderes são confirmadas. Enfrentando-se novamente, a tensão aumenta enquanto a tela anuncia o início oficial da batalha de líderes. Selecionando 3 representantes para cada lado, eles agora usarão um formato de quem vence fica para o duelo. Choi Jeong-jo é quem sugeriu esta batalha em equipe porque ele acha que o grupo inimigo só tem um truque bom.
Planejando com antecedência, ele quer usar 2 lutadores para cansar o líder inimigo para que possa terminar o trabalho facilmente mais tarde. De repente as coisas dão errado quando o primeiro lutador da facção Dancion tem seu cabelo agarrado por um rival muito agressivo. Yang Jeoncel começa a desferir socos pesados enquanto grita que um perdedor como ele realmente precisa de uma surra séria agora mesmo. Todos que assistem à transmissão ao vivo estão chocados porque a Troy está dominando e os comentários estão cheios de pura empolgação. Zombando de seu oponente, o cara do mullet diz que ele é totalmente inútil quando os números estão realmente iguais pela primeira vez. Implorando por misericórdia, o cara de cabelo cacheado tenta proteger seu rosto, mas os ataques continuam vindo sem nenhuma pausa. Desferindo um golpe final, o lutador da Troy acaba com seu oponente e diz para ele simplesmente ir embora logo. Assistindo da lateral, o líder tatuado se preocupa que perder o primeiro round colocará todo o seu time em perigo. Caindo com força no chão, o primeiro lutador parece completamente derrotado depois de sofrer dano excessivo naquele round. Lutando para respirar, o perdedor permanece no chão porque a diferença de poder entre os dois era grande demais para aguentar. Ficando incrivelmente zangado, o líder chama seu próprio companheiro de equipe de um idiota absoluto por perder a partida tão rápido assim. Em vez de ajudar seu amigo, o líder irritado chuta o cara caído e diz para ele parar de se mexer porque ele está muito incomodado. Virando-se para a multidão, o vencedor pergunta quem quer ser o próximo e até convida o chefe tatuado para dar um passo à frente e lutar com ele. Recusando o desafio, o chefe diz que ainda não irá e afirma que a verdadeira batalha começa a partir do lutador número 2. Todos ficam chocados porque alguém mencionou o nome famoso de Buda de Pedra. Fazendo uma cara confusa, o garoto de óculos pergunta se essa é realmente a lenda de Garibon. Enquanto sussurram, os alunos se perguntam se este é o cara que destruiu 3 escolas antes de desaparecer. Mostrando um sorriso brincalhão, o ruivo parece estar gostando da situação caótica. Olhando através da multidão, todos se perguntam se aquela pessoa massiva é realmente quem eles mencionaram. Erguendo-se alto, o lutador gigante aparece e faz todos os outros parecerem minúsculos em comparação. Este é o segundo lutador da facção Dancion, conhecido como Kwon Seung-dwan. Comentários online começam a surgir enquanto as pessoas surtam com sua altura e corpo massivo. Explicando o passado, o homem com cicatrizes diz que esta fera tentou dominar escolas, mas se juntou a um novo chefe. Até mesmo uma potência como ele teve dificuldade, já que o grupo inimigo usou táticas sujas e números enormes. Recebendo ordens para destruir o oponente, o grandão simplesmente diz que não será um problema. Observando a cena, o ruivo zomba de seu amigo por parecer muito mal agora. Com total confiança, ele afirma que a luta já estaria terminada se fosse ele quem estivesse lutando. Olhando fixamente de volta, o cara loiro o avisa para calar a boca a menos que queira lidar com o chefe assustador deles. Enfrentando o gigante, o líder diz que confiar em sua equipe é o que o torna um verdadeiro capitão. Olhando para o oponente, nosso amigo se pergunta se o monstro realmente derrubou 3 escolas inteiras sozinho. Enfrentando está um cara com um olhar frio que não parece se importar com absolutamente nada. Considerando todos os boatos malucos, o lutador decide ver se o alvoroço é realmente real ou apenas conversa. Silenciosamente, o outro guerreiro observa enquanto mantém uma expressão calma que esconde seu verdadeiro poder. Pensando em seu próximo passo, o herói acredita que oponentes grandes geralmente são lentos e fáceis de esquivar. De repente, um golpe massivo acerta com tanta força que o chão parece tremer com o impacto. Pego de surpresa, o garoto sente seu mundo virar de cabeça para baixo porque falhou em reagir a tempo. Caindo com força contra o concreto, o combatente percebe que sua estratégia foi um desastre completo. Assistindo da lateral, a multidão de alunos grita de medo após ver seu líder cair. Sorrindo para a cena, um homem tatuado aproveita a bagunça enquanto exibe um sorriso muito sinistro. Deitado no chão, o cara ruivo geme porque foi liquidado por apenas um único soco. Gritando de raiva, Lee Gyu-chan chama seu colega de idiota total por perder tão facilmente. Movendo-se para frente, um membro alto da equipe diz ao seu amigo irritado para recuar por um segundo. Removendo seus óculos, o guerreiro chamado Seo Shan-yong mostra um rosto cheio de determinação intensa. Arregaçando as mangas, o recém-chegado se prepara para provar porque ele era o melhor antes do monstro chegar. Conhecido como símbolo do poder absoluto nesta área, Seo Shan-yong está pronto para enfrentar seus desafiantes. Agarrando-se firmemente, suas mãos se travam enquanto a intensa batalha de músculos finalmente começa.
Enfrentando um oponente massivo, o herói decide testar sua força bruta enquanto o chat fica louco assistindo. Deslizando contra o concreto, seu pé tenta encontrar equilíbrio para evitar ser empurrado por aquele gigante. Rangendo os dentes, o lutador solta um rosnado porque a pressão está se tornando quase impossível de suportar. Embora suas mãos estejam tremendo, elas permanecem travadas enquanto ambos tentam provar quem é o verdadeiro chefe aqui. Parado diante do protagonista, o rival enorme parece um monstro, mas o garoto se recusa a recuar. Como ele está perdendo esta luta física, o jovem se pergunta se seu inimigo é sequer humano. Batendo a testa para frente, ele usa uma cabeçada brutal para surpreender a fera e ganhar algum espaço para respirar. Tropeçando para trás, o oponente segura o rosto, já que o impacto foi muito mais forte do que ele esperava. Puxando seu braço para trás, o garoto prepara um balanço massivo para terminar o que começou com aquele movimento repentino. Trocando socos rapidamente, ambos se atingem enquanto as pessoas assistem a este espetáculo extremo em choque. Acertando um golpe limpo na mandíbula, o guerreiro conecta perfeitamente e faz a poeira voar pelo beco escuro. Lendo os comentários ao vivo, vemos que todos estão empolgados porque esses dois estão agindo como loucos totais agora mesmo. Recebendo um contra-ataque pesado, o protagonista é lançado para trás, mas a luta ainda está longe de terminar. Massivo e forte, o Buda de Pedra domina a luta com seu poder incrível. Observando de perto, o garoto ruivo acha que é loucura trocar golpes com um monstro daqueles. Mesmo com o rosto cheio de hematomas, o lutador se recusa a desistir por causa de sua vontade forte. Friamente, o oponente olha de volta enquanto mostra que não é afetado por nenhum dos danos. Movendo-se ao mesmo tempo, ambos os guerreiros lançam seus punhos mais fortes um contra o outro. Colidindo juntos, eles desferem socos pesados bem no meio do alvo. De repente, o protagonista recebe um golpe direto que contorce toda a sua expressão e corpo. Retribuindo o favor, o herói desfere seu próprio golpe, mas o gigante mal vacila. Perdendo lentamente o equilíbrio, o garoto de jaqueta laranja começa a tropeçar para trás enquanto se sente muito tonto. Gemendo de dor, o adolescente corajoso percebe que seu corpo atingiu o limite e ele não consegue mais se mover. Caindo no chão, o jovem finalmente desaba enquanto a poeira assenta ao seu redor. Vendo a derrota na tela, o chat online vai à loucura dizendo que o monstro já conseguiu 2 mortes. Encarando em choque total, o garoto de óculos não consegue acreditar que seu amigo realmente perdeu a batalha. Rindo como uma pessoa louca, o líder tatuado acha toda a situação extremamente engraçada. Zombando do grupo, o vilão pergunta se eles realmente achavam que tinham uma chance de vencer aqui. Com aparência arrogante, o grande lutador afirma que ninguém consegue passar por sua defesa sozinho porque todos são meros ninguém. Batendo no ombro do aluno derrotado, o grupo nota que ele parece muito tímido por ter perdido a partida. Passando por seu amigo, o garoto ruivo faz um belo elogio a ele por ter dado o seu melhor durante a luta. Dando ordens ao cinegrafista, o líder diz para ele levar o aluno ferido de volta à segurança agora. Seguindo em frente, o recém-chegado diz que está feliz por ainda restar alguém para ele surrar hoje. Aparecendo na tela com um sorriso confiante, o terceiro lutador de Troy chamado Eugeo está pronto para lutar. Zombando da situação, o rival ri enquanto prevê que o ruivo será esmagado pelo guerreiro de pedra. Comandando seu lacaio gigante, o chefe diz ao homem enorme para terminar de atropelar todos em seu caminho. Sorrindo para o desafio, o garoto magro diz ao gigante para vir para cima dele sem segurar nenhum poder. Desferindo um soco pesado, o grandalhão mira diretamente no rosto do oponente menor com força total. Parando o ataque com facilidade, o jovem lutador segura o punho enorme usando apenas uma mão sem esforço. Parecendo completamente chocado, o titã musculoso percebe que seu golpe mais forte foi parado por uma criança. Decepcionado com a falta de habilidade, o garoto diz que esperava muito mais de um guerreiro tão famoso. Apertando os dedos de seu inimigo, o ruivo chama toda a luta de entediante enquanto aplica mais pressão. Gritando em agonia total, o gigante sente seus ossos quebrando enquanto o protagonista mostra sua força real. Segurando a mão gigante com firmeza, o garoto de cabelo laranja menciona como essa luta parece entediante para ele. Assistindo a cena, a multidão permanece totalmente paralisada enquanto tentam entender o que está acontecendo. Encarando o homem ferido, o protagonista diz que seu oponente na verdade parece meio fofo. Vendo a hesitação, o chefe grita para o Buda de Pedra finalmente começar a atacar o garoto. Obedecendo a ordem, o lutador musculoso solta um grito enorme enquanto desfere um soco poderoso.
Focado no movimento, o jovem mostra um olhar afiado enquanto prepara seu próximo passo. Afastando-se do golpe, o aluno entra em uma posição perfeita para revidar com força. Cerrando a mão, o ruivo prepara um golpe que carrega toda a sua força oculta. Acertando um soco sólido, o pequeno lutador atinge o rosto gigante com precisão extrema. Tropeçando para trás, o homem grande perde o equilíbrio, já que nunca esperou um ataque tão pesado. Enquanto sua nervosamente, o líder observa a cena enquanto seu queixo cai em total descrença. Caindo no chão, o grande guerreiro aceita sua derrota enquanto o vencedor apenas se retira. Ofegantes de medo, os bandidos encaram o lugar onde seu campeão acaba de falhar. Chocado com o resultado, o chefe se pergunta como um único golpe foi suficiente para vencer isso. Deitado derrotado no chão frio, o Buda de pedra está finalmente fora do jogo. O ruivo sorri enquanto pergunta se o outro cara está com medo dele agora. Parado ali está Choi Jeongju, que é um trapaceiro conhecido de uma grande facção com 7 insígnias. De frente para ele está um guerreiro selvagem que tem apenas 5 marcas, mas parece totalmente louco. As pessoas assistindo a luta online começam a lotar o chat porque esta batalha está ficando intensa. O líder número 1 de Guru parece irritado enquanto encara seu oponente com puro ódio. Enquanto isso, o desafiante selvagem diz a ele para se apressar e dar um passo à frente para começar a ação real. Rangendo os dentes, o veterano furioso afirma que eles não estão no mesmo nível, já que viveram vidas diferentes. Ele se gaba de fazer coisas perigosas enquanto o outro garoto estava apenas jogando jogos na vizinhança. Ouvir essas palavras faz o protagonista cair na risada porque o discurso soa incrivelmente estúpido. De forma zombeteira, o lutador o confronta por agir como durão, sendo pão duro o suficiente para dividir contas simples de jantar. Até as pessoas próximas não conseguem evitar risadinhas após ouvirem um segredo tão embaraçoso sobre seu chefe. Ele continua dizendo que este homem é o único chefe que rouba dinheiro de seus próprios seguidores. Parecendo chocado, o trapaceiro fica pálido enquanto seus segredos sujos estão sendo revelados a todos. Acontece que ele costumava forçar os garotos mais novos a pagar por tudo usando sua autoridade. Gil aponta que aquelas roupas de marcas falsas foram compradas se aproveitando dos pobres subordinados. Parecendo exausto, o jovem de cabelo ondulado está entre sua equipe enquanto todos assistem a cena tensa se desenrolar. Puxando sua camisa com raiva, o lutador musculoso grita que não é mais a mesma pessoa fraca do passado. Atrás da multidão, o protagonista aponta e zomba do cara, já que suas roupas caras não combinam em nada com sua persona de durão. Enquanto sorri abertamente, o protagonista chama seu amigo para reproduzir uma gravação específica do dia anterior para humilhá-lo. Mostrando rapidamente sua tela, o fofoqueiro de óculos se prepara para vazar algumas informações muito suculentas para o grupo. Pelo alto-falante do telefone, uma garota revela como o líder durão agiu como um completo pão duro durante seus encontros secretos. Ouvindo a voz familiar, o valentão tatuado congela no lugar porque nunca esperou que sua vida privada fosse exposta. Para confirmar a identidade, o garoto esperto menciona a garota chamada Aiele que deu um fora no lutador após apenas 30 dias. Na gravação, o áudio descreve como o perdedor era insanamente ciumento e cometia erros constantes de ortografia em suas mensagens. De repente, gritando a plenos pulmões, o homem humilhado não consegue lidar com a destruição social de sua reputação. Embora tente manter a calma, o antagonista percebe que todos agora conhecem seus segredos patéticos e ocultos. Semicerrando os olhos, o criminoso afirma que o protagonista cruzou a linha e se prepara para fazer algo verdadeiramente desesperado. No chão jaz uma bagunça nojenta enquanto o herói sorridente o chama de inseto e desafia o covarde a finalmente se manifestar. Com um sorriso presunçoso, o jovem insulta todo o grupo, chamando-os de perdedores imundos e sem talento. Tendo perdido todo o controle, o lutador irritado saca uma arma afiada e avança para acabar com o protagonista de vez. Assistindo à luta, o cara de óculos grita de medo porque viu alguém sacar uma faca afiada. Parecendo muito irritado, o cara tatuado diz ao seu amigo para apenas terminar o trabalho e se preocupar com o resto depois. Movendo-se rapidamente, o protagonista desvia da lâmina com facilidade, já que já viu o ataque vindo de longe. Sorrindo para a tentativa fraca, o lutador se pergunta se seu oponente realmente achou que um movimento tão lento funcionaria. Desferindo um tapa pesado no cara tatuado, o protagonista faz todos que assistem rir de quão fraco o inimigo é. Sangrando pelo rosto, o homem parece patético e os espectadores online estão zombando de sua falta de habilidade.
Agarrando o pulso de seu rival, o jovem se prepara para lhe dar uma lição sobre o uso de armas em uma luta justa. Chamando toda a situação de entediante, o garoto ruivo continua apertando até que seu oponente comece a gritar de dor. Desesperado para vencer, o lutador caído alcança uma longa prancha de madeira para tentar atingir seu rival novamente. Balançando o objeto pesado, o homem erra completamente porque o protagonista se abaixa sob o ataque com estilo. Errando o alvo mais uma vez, o agressor parece chocado enquanto o garoto ruivo apenas fica ali perfeitamente bem. Preparando um contra-ataque massivo, o protagonista puxa seu braço para trás e se prepara para encerrar a batalha com um golpe. Acertando um soco poderoso no meio do peito, o lutador envia seu oponente voando para trás com uma força enorme. Caindo no chão, o homem tatuado segura seu estômago enquanto tenta respirar após aquele golpe devastador. Derrotado e gemendo no chão, o cara percebe que nunca esteve na mesma liga que este poderoso guerreiro. Parado sobre seu oponente, o ruivo pergunta se resta mais alguma coisa para mostrar nesta batalha. Enquanto segura seu telefone, o cinegrafista nota que os espectadores estão esperando por um confronto lendário. Lutando para se equilibrar, o homem tatuado geme enquanto se apoia em um bastão de madeira para suporte. Com os olhos cheios de raiva, o lutador derrotado amaldiçoa seu rival enquanto sangue escorre pelo seu rosto. De repente, avançando, o cara balança sua arma esperando acertar pelo menos um único golpe. Bloqueando o golpe sem esforço, o protagonista quebra a madeira pesada em pedacinhos com seu braço. Porque seu melhor movimento falhou tão miseravelmente, o agressor olha fixamente com um choque total. Mostrando um sorriso assustador, o personagem principal prova que o que se segue não é mais uma luta normal. Após desferir um soco brutal, o lutador ruivo faz o homem mais velho implorar por ar. Transformando a partida em uma surra unilateral, o garoto não mostra piedade enquanto a multidão assiste. Dentro da sala silenciosa, os sons de golpes pesados ecoam enquanto o confronto atinge seu ápice. Apertando sua pegada, o jovem guerreiro prepara seu punho para desferir o golpe final da noite. Ao lançar um golpe massivo, o herói envia o bruto tatuado voando para trás com uma força avassaladora. Colidindo no chão duro, o homem derrotado finalmente perde a consciência e para de se mover por fim. Testemunhando a cena terrível, um espectador se pergunta se o vencedor é sequer um ser humano real. Assistindo à luta suja, vemos o pobre coitado que apanhou de um vilão que ama jogar sujo. Mantendo-se erguido após a batalha, o protagonista parece ter dominado toda a situação sem nenhum problema. Ofegante por ar no chão, o gigante luta para mover seu corpo enquanto o suor escorre de suas mãos cansadas. Levantando-se lentamente do chão, o inimigo pergunta se o garoto realmente acha que esta luta já acabou. Mostrando um rosto assustador, o perdedor promete caçar o herói à noite para arruinar sua vida para sempre. Ouvindo as ameaças, nosso personagem principal na verdade se sente feliz que o grande valentão conseguiu se levantar novamente. De repente, parecendo louco, ele decide que é hora de revelar um movimento secreto que estava escondendo até agora. Pulando alto no ar, o adolescente grita o nome de seu ataque especial baseado em videogames antigos. Notando o movimento estranho, o garoto de óculos fica chocado ao ver uma técnica lendária sendo usada. Focando em seu pé, o guerreiro se prepara para desferir um golpe poderoso que terminará a partida de uma vez por todas. Inspirada por uma antiga tela de jogo, a jogada parece exatamente um golpe retro-pixelado do passado. Voando pelo céu, o herói mira no pescoço do gigante com seu golpe chute trovão supremo. Sorrindo com desdém para seu oponente, o garoto se despede porque sabe que o próximo golpe será o fim de tudo. Colidindo contra o alvo, o impacto é tão forte que cria uma onda de choque massiva por toda a sala. Sendo finalmente enviado voando para trás, o oponente perde a batalha e cai derrotado na frente de todos. Parecendo completamente derrotado, o cara tatuado olha fixamente enquanto o sangue escorre de seu nariz após aquele golpe pesado. Caindo para trás com seus membros balançando, o perdedor só pode observar enquanto o chão fica cada vez mais perto. Caído no chão, o lutador derrotado parece totalmente fora de si enquanto a multidão torce pelo vencedor. Chocados pela técnica insana usada, os espectadores gritam porque acham a situação ao mesmo tempo idiota e incrível. Assistindo a cena de lado, os três companheiros permanecem em silêncio e observam tudo com expressões sérias. Apontando seu dedo, o protagonista zomba do oponente e diz que aquelas roupas chamativas não combinam em nada com ele. Suando nervosamente, o cara grande engole seco pois percebe que as habilidades exibidas estavam em um nível totalmente diferente.
Mantendo-se imponente sobre seu inimigo derrotado, o herói parece um gigante e mostra que eles existem em mundos diferentes. Tremendo de medo, os outros delinquentes o chamam de monstro porque nunca viram alguém tão forte antes. Virando as costas, o vitorioso acusa o líder caído de roubar dinheiro das crianças mais novas para continuar rico. Mencionando os itens de luxo, o garoto de cabelo castanho explica que tudo foi comprado com o sangue de vítimas inocentes. Percebendo a verdade, a multidão entende que o monstro era na verdade o único que se importava com os corações deles. Soltando um suspiro de alívio, os amigos finalmente relaxam porque sabiam que seu líder sairia vitorioso. Olhando através de seus óculos, o cara inteligente admite que eles nunca precisaram se preocupar com seu companheiro, já que ele é invencível. Afastando-se com confiança, a lenda revela sua verdadeira identidade como o próprio e único Eugeo. Olhando para seus rivais, o ruivo exibe um sorriso debochado enquanto pergunta o que eles planejam fazer a seguir. Exigindo que todos se afastem, o lutador sorridente diz a eles para abrirem um caminho imediatamente. Atordoados por sua presença, o grupo de garotos só consegue arfar enquanto sente a pressão pesada no ar. Seguindo uma tradição local, os perdedores começam a jogar suas jaquetas no chão para criar um longo caminho. Caminhando sobre a pilha, o ruivo olha para baixo enquanto a facção derrotada fica ali sem suas camisas. Em vez de sentirem vergonha, o grupo de lutadores olha para ele com um estranho sentimento de empolgação. Machucado e espancado, um jovem percebe que Eugeo fez mais do que apenas vencer, já que ele conquistou seus corações. Segurando vários emblemas pesados como um verdadeiro rei, o ruivo faz piada sobre o quanto eles pesam em sua mão. Mudando para um local diferente, vemos os prédios altos perto da estação número 4 na cidade de Seosho. Assistindo o fim da transmissão, um cara misterioso na cadeira se pergunta se o rival deles virá atrás deles a seguir. Parado por perto, seu subordinado permanece em silêncio enquanto eles discutem a ameaça potencial do lutador. Vestindo um robe amarelo chamativo, o líder chamado Euseo inesperadamente decide visitar um festival escolar. Ouvindo a notícia chocante, o segundo no comando chamado Park Jeong-ho grita em descrença para o chefe. O pânico toma conta da sala porque aquela escola de artes específica está localizada bem no meio da área de Sompa. Limpando o suor de sua testa, o capanga explica que tentou impedi-lo, mas falhou miseravelmente. Várias garotas estão se apresentando no palco enquanto o público acha que elas estão muito bonitas. Uma dançarina se distrai com um cara bonito e ela não consegue mais focar em seus movimentos. Pessoas da multidão começam a se perguntar quem é aquela garota misteriosa e se ela pode ser uma estrela famosa. Dois caras conversam sobre Liu Seung e mencionam como ele está agindo com ousadia desde que uma postagem de notícias foi deletada. Um garoto loiro assiste a cena enquanto pensa que o herói logo será esmagado por um rival forte. Sentado calmamente ao fundo, ele pensa que os rumores sobre o lutador não são tão bons quanto as pessoas disseram. Após olhar mais de perto, o cara loiro admite que o lutador número 1 é na verdade até que decente. Dentro de uma sala, vemos Lee Gyut alongando seus braços e dizendo que ele realmente precisa lavar o rosto. Ele continua reclamando por ter dormido demais enquanto seu amigo diz ao garoto barulhento para finalmente calar a boca. O adolescente loiro chamado Yang Jeong-seo fica irritado porque seu colega não para de falar sobre seu rosto bagunçado. Perto dali, os soldados derrotados de um grupo local comem juntos enquanto se sentem ranzinzas sobre sua situação. De repente, um cara chamado Park Boyo chega perto demais de seu amigo e pergunta por que ele parece tão mal. Este movimento inesperado assusta o adolescente loiro e ele começa a gritar para o garoto maluco se afastar. Olhando para sua equipe, o líder pensa sobre quais pessoas deve manter e quem precisa ser expulso. Em uma sala escura, muitos homens fortes com tatuagens ficam ao redor enquanto o chefe decide o futuro deles. O cara de óculos concorda com o plano enquanto parece muito sério sobre a situação à frente. Este garoto loiro parece extremamente irritado, já que as coisas não estão indo exatamente como ele queria. Apresentando o ex-número 2 de Guru, conhecido como o Buda de Pedra, que está atualmente ocupado devorando macarrão. Olhando para a pilha enorme de tigelas vazias, o adolescente loiro percebe o quanto de comida o cara grande consegue comer. Quando seu amigo menciona que recrutar esta potência é necessário, o cara loiro se pergunta por que esse é o caso. A razão é simples, porque o Buda de Pedra é uma fera em combate e pode facilmente derrubar qualquer oponente. Assistir o gigante comer faz o líder loiro se sentir estressado porque ele ainda acha tudo isso muito irritante.
Depois de terminar tudo, o lutador musculoso diz que está cheio enquanto o líder lida com suas emoções complicadas. Rapidamente o grupo da outra facção começa a se juntar ao novo time enquanto todos desfrutam de uma grande refeição juntos. Um estudante reflete sobre como eles eram inimigos ontem, mas agora estão recebendo comida de graça sem rancores. Um garoto de cabelo ruivo continua comendo e se pergunta quanto toda essa comida chique realmente custa para a organização. Comparando isso ao antigo chefe deles que comia como um rei e dava lixo a eles, eles percebem que o bem-estar aqui é incrível. Olhando para o prédio da escola, os membros começam a pensar que se juntar a este novo grupo pode ser uma escolha melhor. Respirando pesadamente, alguém parece completamente chocado pelo poder que acabou de testemunhar na área. O lutador derrotado olha com admiração e percebe que a pessoa que ele enfrentou é alguém que nunca pode ser vencido. Uma figura misteriosa fala sobre mostrar sinceridade e ser verdadeiro com os outros. Oferecendo uma mão, ele explica que ser honesto é apenas uma simples questão de cortesia. Olhando intensamente, o garoto de cabelo castanho pensa em seu irmão mais velho chamado Tai-jeon. Tremendo de medo, o delator de cabelo rosa afirma que não tem pista de onde o alvo foi. Como ele afirma ser o melhor informante, o cara durão pergunta se ele está mentindo. Suando muito, o falastrão compartilha que o alvo foi visto pela última vez perto de um templo em Paju. De repente, o protagonista agarra o rosto do informante para mantê-lo quieto e focado. Puxando um marcador, o garoto de cabelo castanho o repreende por ser desrespeitoso com seus mais velhos. Agora coberto de tinta, o cara apavorado é avisado para não lavar o rosto até amanhã. Guardando a caneta, o líder pergunta ao seu amigo Shan Yong quantos emblemas eles coletaram. Tendo 5 emblemas antes mais os 7 tirados de Guru, traz o total para 12. Ouvindo que eles têm 12 itens, o personagem principal sorri enquanto planeja seu próximo passo. Virando as costas, ele sugere que eles deveriam ir direto atrás de um cara chamado Baek Jae-hee. Parecendo completamente chocado, o cara de óculos se pergunta se seu amigo enlouqueceu. Assistindo de trás, uma pessoa diferente diz que ele deveria pelo menos tentar competir primeiro. Parado diante de uma multidão enorme, o impecável presidente Baek Jae-hee mostra seu poder com 53 emblemas em sua posse. De repente, um estudante com óculos começa a gritar um nome enquanto parece completamente em pânico e sem fôlego. Sons de caos ecoam do lado de fora do prédio da escola enquanto as pessoas tentam pegar um fugitivo chamado Eugil. Olhando para o palco, um estudante curioso se pergunta se a pessoa parada ali finalmente enlouqueceu. Chegando na escola secundária de artes, um misterioso homem loiro sobe no palco enquanto todos assistem em total surpresa. Hipnotizada por sua aparência, uma garota acha que ele é bonito demais mesmo se seu comportamento for totalmente insano. Corando profundamente, outro estudante tenta descobrir a identidade deste deslumbrante recém-chegado. Caminhando para frente com confiança, o estudante número 1 Liu Seung faz sua grande entrada na frente de toda a escola. Pensando que ele pode estar vindo em sua direção, uma garota sente seu coração acelerar enquanto o cara bonito se aproxima. Inesperadamente, o garoto loiro coloca o braço em volta dela e a chama de amiga enquanto ela fica congelada no lugar. Sorrindo calmamente, ele pergunta se ela é a garota conhecida como Yeli que namorou Choi Jeong no passado. Tentando explicar seu breve relacionamento, a jovem parece extremamente nervosa e confusa com a situação. Mostrando a tela de seu telefone, o protagonista revela uma foto do ex-namorado parecendo totalmente derrotado e espancado. Gritando em puro horror, a garota cobre a boca após ver o estado terrível de seu antigo parceiro. Rangendo os dentes, alguns caras mascarados chamam o estudante loiro enquanto parecem prontos para uma luta séria. Cercado por um grupo de caras assustadores, o herói loiro segura uma garota por perto enquanto todos olham em choque. Parecendo muito calmo, o homem elegante sorri para os bandidos enquanto a jovem parece bem confusa com a situação. Ficando realmente zangado, o líder da gangue grita sobre pessoas causando problemas em seu território. Pedindo desculpas com um sorriso sarcástico, o protagonista diz que apenas queria dar à garota algumas notícias sobre seu ex-namorado. Perdendo a paciência, o valentão avança com um soco e grita para o cara apenas morrer logo. Agindo rápido, o herói cobre os olhos da garota para que ela não precise ver a violência acontecendo agora mesmo. Sem nem olhar, o lutador loiro desfere um chute poderoso que faz o atacante voar para trás. Observando a cena de lado, os outros membros da gangue estão completamente atordoados pelo que acabou de acontecer.
Sentindo-se totalmente confuso, o oponente se pergunta como foi atingido tão rápido enquanto algum líquido escorre de seu rosto. Percebendo o impacto massivo, o homem sabe que foi atingido por algo, mas ele nem sequer viu o movimento. Desabando no chão duro, o líder permanece caído enquanto seus seguidores ficam lá parados, paralisados de medo. Explicando que apenas se assustou, o cara loiro diz que eles devem parar de lutar porque ele está indo embora agora. Aterrorizados com seu poder, os criminosos restantes se afastam instantaneamente e aceitam seu pedido de desculpas sem dizer uma palavra. Tocando suavemente o rosto dela, o personagem principal a chama de Ellie e ela começa a corar pela tensão repentina. Achando que ela é muito mais bonita pessoalmente, o cara misterioso diz para ela entrar em contato com ele logo antes de ele finalmente ir embora. Parecendo bastante nervosa, esta garota apenas concorda enquanto suas bochechas ficam vermelhas brilhantes. Dentro da sala silenciosa, a luz brilha em uma porta fechada e em alguns paletes de madeira velhos. Na tela do telefone, uma foto mostra um cara espancado que ainda está completamente inconsciente. Parado nas sombras, o homem mascarado explica que um líder chamado Euseu causou uma grande confusão. Após virar levemente a cabeça, o protagonista de cabelos escuros pergunta sobre a localização de Euseldin. Desde o mês de abril, Seldin tem estado ocupado fazendo cobranças enquanto ele estava fora. Para baixo, ele estica o braço para pegar um pequeno pacote preto de café instantâneo da caixa. Sem hesitação, ele despeja o pó amargo diretamente na boca sem nenhuma água. Surpreso com a ação, o subordinado se pergunta se seu chefe realmente acabou de comer aquilo puro. Enquanto mastiga o pó seco, o lutador sugere que o inimigo veio à procura de uma garota chamada Yeli. No chão, a embalagem de plástico cai depois que ele joga o lixo vazio de lado. Em silêncio total, o jovem parece estar pensando profundamente sobre a situação atual. Discutindo sobre a garota de Guru, o colega mascarado admite que não conhece o verdadeiro plano do inimigo. Sabendo dos riscos, o líder diz que eles precisam começar a se preparar para o que vem a seguir. Em relação ao futuro, o cara pergunta se levar as crianças ajudará a cobrir as cobranças locais. Parecendo surpreso ao ouvir um som familiar, o cara se pergunta se aquele é realmente seu Osho parado ali agora mesmo. Cercado por muitos pacotes de café vazios, o sujeito cansado diz a si mesmo para se preparar para o que vem a seguir.